O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, uma alegria poder estar presidindo esta Eucaristia com vocês, para vocês. Muitas pessoas aqui vieram porque agradecem bênçãos, milagres que já alcançaram. Outros tantos vieram para pedir, igualmente, bênçãos e graças. Outros vieram para agradecer o dom da vida, no dia do aniversário natalício, ou no dia do aniversário de casamento, tudo somado, vão aí carregando a cruz em nome do Senhor. É assim mesmo. Outros agradecem o aniversário da colação de grau. Outros pedem cura e libertação dos males físicos e espirituais. Outros vieram porque estão rezando pela alma de entes queridos, familiares, amigos, benfeitores que partiram para a casa do Pai. Você que está assistindo à Santa Missa, aí na sua casa, no seu trabalho, esteja em comunhão conosco, apresente ao Senhor e à Virgem de Nazaré também a sua intenção, aquele pensamento, aquele desejo de bem que você quer recomendar a Deus e a Nossa Senhora. Estamos no coração do tempo pascal, conduzindo-nos sempre mais para a grande apoteose desta época toda, que vem desde a quarta-feira de cinzas, passa por toda a quaresma, entra pela Semana Santa, vara pela Páscoa e vai culminar no grande dia da festa do Espírito Santo. Estamos nos preparando para isso. No tempo pascal, um dos temas mais belos que comparece, porque a presença do Cristo vivo, dizia o santo fundador, é o tema da Eucaristia, reconhecido no capítulo 15 de São João, que é outro discurso eucarístico.
juntamente com o discurso do pão da vida, do capítulo 6, o discurso da verdadeira videira é também outro sinal da Eucaristia na comunidade giovaneia. Esta palavra, que aqui comparece 8 vezes hoje, nos fala, pois, da Eucaristia em nós, ou melhor dizendo, de nós na Eucaristia. Pois saibam, meus irmãos e irmãs, que não é você que vem receber a hóstia na boca, ou então na palma da mão que recebe a hóstia, não. É o Cristo da mão do Padre, da mão do ministro, que recebe você nele, porque ele é maior do que nós. A nossa pouqueza não serve nada para Deus. É ele, ao contrário, quem se debruça sobre nós e nos assimila, nos recolhe nele. Este é o sentido verdadeiro, pois da presença do Cristo Eucarístico que nos recebe. Até deveríamos corrigir, não é que nós vamos receber a Eucaristia, receber a hóstia, é o Cristo que nos recebe, a nós pequeninos, e nos faz grandes nele. Pois bem, esta palavra permanecer, aqui, repetida 8 vezes, permanecer, permanecerdes, nos fala então de uma intimidade. Como nós poderíamos traduzir esta palavra? Ai, 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 já vai dar naquilo que os jovens tanto falam, não é isso? Ficar. Ou seja, há alguma coisa que então faz ficar ali perto, faz ficar juntos, faz, quem sabe, fazer uma experiência de intimidade, pois é esse mesmo sentido que permanecer aqui traduz. E Jesus diz 8 vezes, pois eu sou a verdadeira videira, vós os ramos. O ramo tem que estar colado no galho ou na árvore. E Jesus então aconselha: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. 4 vezes já, faltam mais 4. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, segunda vez, será lançado fora como ramo. Esses ramos são recolhidos, queimados pelo fogo. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, mais 4 vezes, 4 e 4, 8 vezes Jesus diz, então, que nós temos que estar em comunhão com Ele. Como é que canta o Padre Alessandro? O que é que nós somos sem Jesus? Aí depois ele troca, não é? O que é que acontece conosco se nós não temos Jesus? Nada, nada, nada. É isso, meus irmãos e irmãs. Deus sem nós continua Ele, onipotente, que quer dizer todo-poderoso, santo. Nós, sem Deus, somos nada, nada, nada. Portanto, o convite de Jesus para nós, fazermos de tudo, lutarmos para permanecermos na comunhão com Ele. São Luís Gonzaga dizia, antes de morrer do que pecar, ou seja, do que descolar de Deus, do que separarmos-nos de Deus, do que não estarmos mais com Ele. E a minha própria experiência pessoal
juntada à de vocês, meus irmãos e irmãs. Essas experiências nos dizem que como nós somos tentados a abandonar Deus, a separar-nos dele, sejam aquelas solicitações que vêm de dentro de nós, coisas ruins, resquícios do pecado, que o batismo não tirou 100%, sejam aqueles convites que vêm de fora, para nós, nos tentam a abandonar o caminho de Deus. E quando digo nos tentam, apelos que vêm de fora, não me refiro só a pecados da carne, a coisas sexuais, que às vezes a gente bota na cabeça que o único pecado é aquilo, e não é. São coisas que nos tentam a deixar de amar, a amar menos, a trair Deus, a nossa fé, até mesmo a nossa igreja. São convites que querem despertar em nós a ganância, o egoísmo, a soberba. São convites que querem tirar de nós as ideias do Evangelho, como, por exemplo, a misericórdia, e fazer valer apenas o que sejam os impulsos vingativos que vêm da carne. Tantos outros modos, meus irmãos e irmãs, que nos assaltam e que nos levam a querermos abandonar a Deus, a jogar tudo para cima e passarmos a levar uma vida indigna. Nós não devemos jamais ceder a isso. Lembremos-nos, pois, de São Luís Gonzaga, antes de morrer, que pecar. Hoje nós estamos vivendo um dia abençoado. Quem se lembra que dia é hoje? 27 de abril, é o dia da canonização de São João Paulo II e de São João 23. Segundo aniversário, eu tive a oportunidade de celebrar a Santa Missa no Santuário da Divina Misericórdia e de Santa Faustina em Cracóvia. E assim, mais adiante, sempre sobre este quase monte, uma grande construção, e eu perguntei, do que se trata aquilo? É a construção do Santuário de São João Paulo II para acolher a Jornada Mundial da Juventude que vai acontecer aqui. São João Paulo II. Este homem que desde a sua infância experimentou sofrimento, como por exemplo a perda de sua mãe. Este jovem que depois experimentou a perda do seu único irmão, Alberto, que era médico, morreu de peste. E depois perdeu seu pai. E ele ficou sozinho neste mundo de meu Deus, só ele Deus mesmo. E no entanto, nunca se deixou abater por nenhum tipo de sofrimento, nem mesmo físico. As mãos do São João Paulo II tinham marcas lá do tempo em que ele trabalhava na mina. Ou seja, é para nós então um testemunho vivo de que nós não devemos por nada deste mundo abandonar a Deus, pelo contrário, agarrar-nos a Ele, como o galho deve estar colado na árvore, senão ele dali vai secar, e o fim deste galho seco é um aceiro, é uma fogueira, e o que resta dele? Pó. Portanto, meus irmãos e irmãs, nunca devemos nos afastar de Deus, nos afastar da nossa igreja. Nunca devemos nos afastar da Santa Eucaristia. Evitemos toda e qualquer situação que nos indisponha a receber a Santa Comunhão, ou melhor, corrigindo, a que o Cristo nos receba na Santa Comunhão. Para isso, meus irmãos e irmãs, precisamos invocar muito o Espírito Santo, pedir a Ele que nos renove por dentro,
a primeira oração, a oração principal é muito importante. Ela pede uma coisa interessante: ó Deus, que amais e restituís a inocência. Deus nos restitui a inocência, Deus nos revirgina, Deus nos reconduz ao estado do dia, do momento em que nós saímos da pia batismal. A graça de Deus nos restitui, meus irmãos e irmãs, aquela inocência do dia do nosso santo batismo. Para isso, não devemos nunca separar-nos de Deus. Eu sou o ramo e vós a videira. Se permanecerdes em mim, produzireis muito fruto, porque sem mim nada. Prestem atenção, Jesus não está dizendo que sem ele a gente pode fazer um pouquinho, um pouco mais ou menos, quem sabe, não. Sem mim nada podeis fazer. Vamos fazer um instantinho de silêncio, de modo que esta palavra do Cristo possa, uma vez mais, reconfirmar-nos na fé.